Nessa apresentação de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre a infância, né? O processo de constituição subjetiva na infância, numa perspectiva psicanalítica, né? Então, a perspectiva que a gente está usando aqui é a psicanálise. Primeiro, eu gostaria de dizer que é algo que eu falo muito para os pais dos meus pacientes, que não existe faculdade de ser pai ou de ser mãe. Né? Então a gente aprende, a gente faz faculdade de psicologia, né? A gente faz uma formação em psicanálise, as pessoas podem fazer faculdade de medicina, nutrição, contabilidade, porém não existe uma faculdade de ser pai e de ser mãe, não existe um curso preparatório, né? Então assim, a gente vai errando e tentando consertar nosso erro. O objetivo dessa apresentação não é fazer com que os pais se sintam culpados, mas é que entender que a infância é um momento crucial, é um momento super importante na vida de um indivíduo. E se essa infância ela é vivida da maneira digamos assim, usando a palavra adequação, de uma maneira adequada, a adolescência, que é outro momento de conflito, de crise no caso, vai ser vivida de uma forma mais, talvez até de forma mais tranquila. Então, a partir do que a gente conhece da psicanálise, Freud, ele lá no texto, deixa eu tentar lembrar o texto sobre a sexualidade. Depois eu vou lembrar o nome do texto e coloco na descrição do vídeo, né? Nesse texto de Freud, né, sobre a sexualidade humana, o desenvolvimento sexual, ele vai falar da sexualidade infantil, né? Que libido é um termo usado por Freud, libido, né? Que muitas vezes a gente associa libido a sexo, né? Mas libido para Freud é um conceito muito mais amplo, né? Libido é a nossa energia vital, é a energia vital de um sujeito. E essa libido ela pode estar direcionada para fora ou pode estar direcionada para dentro do sujeito, né? Existe uma libido direcionada para fora, investir em objetos, né? E o sujeito, quando passa pelo processo de luto, ele desinveste a sua libido dos objetos externos e se investe libidinalmente para tentar lidar com aquele processo de luto. Bom, então a libido para Freud é a energia vital do sujeito. Não quer dizer apenas sexualidade genital, não é isso. Então, Freud, ele tratou de perceber, através da própria observação dos netos dele, talvez até dos próprios filhos, né? Principalmente da Anna Freud, né? Que foi depois se tornou também uma psicanalista, dos filhos dele, né? Ele, assim como Jean Piaget, ele observava as filhas, né? E completava um pouco das teorias que ele tinha sobre o desenvolvimento da maturação da inteligência, na casa do Jean Piaget. Freud, assim como Piaget se interessou pela origem, pelo desenvolvimento da inteligência de um sujeito. Gente, desculpa, meu cachorro tá latindo ali. Assim como Freud Piaget, né, desenvolveu o processo de estudo, de conhecimento de como se dá o intelecto humano, Freud, ele se preocupou, continuando, né? Freud se preocupou em perceber como se dava o processo de constituição da afetividade. E aí ele percebeu, através dessa observação, ele dividiu essa constituição subjetiva em estágios, ou estágios, como quisermos, né? Coloquei aqui estágios. São os estágios do desenvolvimento psicossexual. A gente, na verdade, talvez o ideal não seria usar essa palavra desenvolvimento. Eu não sei nem se Freud usa a palavra desenvolvimento, né?
mas ficou muito mais conhecido aqui por nós que estudamos a psicanálise infantil como desenvolvimento. Mas, na verdade, poderíamos trocar essa palavra, desenvolvimento, pela palavra que eu coloquei logo acima aí, Constituição. Então, estado de desenvolvimento da Constituição, deixa eu só... Da Constituição. Subjetivo, da Constituição psicossexual, né? Então, Freud fala que existe esse estágio oral, o anal, o fálico, latência e genital. Freud ele vai falar, fazer uma definição interessante, vai mostrar que no início existe a necessidade. Né? Então, deixa eu só, onde é que eu vou colocar? No início da vida existe a necessidade. Por que a necessidade? Porque a criança ela vai estar disposta, isso tudo processos inconscientes, né? Isso é um processo do próprio... Aí a gente poderia até falar do instinto humano, né? E não da pulsão, tô falando mais do instinto mesmo. Então, a necessidade, por que necessidade? Porque a partir da fome, né? A criança quando nasce, ela é um ser incompleto, né? Diferente de muitos outros mamíferos. Uma criança, um bebê quando nasce, ele depende totalmente desse sujeito, desse cuidador, dessa pessoa, dessa mãe que cuida dele, né, do bebê. Então, ele sente fome, ele chora porque ele precisa comer. Então, a partir dessa necessidade, da vontade de comer, surge o desejo. Então, quem já teve a oportunidade de ver uma criança pequena, um bebê de poucos meses, de 1 mês, 2 meses, essa criança, ela mama porque ela tem fome. Mas com o tempo, ela mama, não necessariamente porque ela está com fome, mas porque ela tem um desejo, né? E esse desejo eu poderia usar a palavra plenitude, o desejo de plenitude, esse desejo de estar com a mãe, né? E nessa primeira etapa da vida, né, que é justamente o que Freud fala que é nesse estágio da constituição subjetiva psicossexual, que é o estágio oral, né? É onde a criança ela vai aprender o mundo através da oralidade, através da boca. Pessoas que lá no futuro têm alguma fixação nesse estágio do desenvolvimento, né? Se a gente faz uma regressão em coisas, em eventos, situações que aconteceram na vida dessa pessoa, a gente consegue perceber que algo aconteceu, algo ocorreu nesse estado de desenvolvimento dela, né, que fez com que ela ficasse fixada de forma patológica nesse estágio constitutivo. Aí, depois vem, em seguida, né, vem o estágio anal, né? O estágio anal, ele coincide com aquele treino do controle dos esfínteres, né? Então, a criança, ela começa a ser ensinada, então o processo educativo, a educação que ela vai recebendo dos pais, né? Então, uma educação psicanaliticamente, digamos assim, psicanaliticamente norteada, sugere que a gente vá educando essa criança, mas de uma forma não traumática, de uma forma mais simples para a gente, né? Então, se é simples para o adulto, vai sendo mais simples para a criança, né? Então, nesse estágio de desenvolvimento, no estágio anal, que a criança precisa aprender a controlar seus esfínteres, precisa fazer cocô no vaso, né? Precisa aprender que não pode fazer xixi na cama, né? Isso é um processo. Se é vivenciado de uma forma tranquila por essa criança, ela vai possivelmente se constituir de uma forma não neurótica, né? Não fixada nesse estágio.
O período fálico, o estágio fálico do desenvolvimento é justamente aquele que coincide com o que a gente vai falar daqui a pouco sobre a criança do Édipo, né? Que é justamente aquele momento em que a criança ela começa a se identificar com o pai, né? Se for o menino, e a mostrar claramente o amor que ela tem pela mãe. E com relação à menina, ela começa a se identificar com essa mãe, né? Claro que depois que ela... É todo um processo, não é tão simples assim. O complexo de Édipo, que a gente pode achar foi uma ideia de Freud, mas que não existe hoje em dia. Qualquer pessoa que cuida de crianças, ela vai perceber que esse complexo de Édipo existe em cada criança que nasce. Vai aparecer em todas as crianças. Ainda hoje. Complexo de Édipo. Então, no caso da menina, a menina ela mostra claramente esse amor que ela tem pelo pai e ela vai se identificando com essa mãe, né? Então ela vai de repente querer vestir as roupas da mãe, querer vestir, calçar os sapatos da mãe, querer passar o batom da mãe, né? Falar claramente sobre o amor que ela tem por esse pai. Isso é o período fálico. E se ele é vivido de uma forma mais tranquila por essa criança, né, ela também provavelmente no futuro não vai ter fixação nessa fase. Ela vai conseguir passar por essa fase e não vai ficar inibida nessa fase. Existe o período de latência, que é aquele que coincide com o interesse que a criança tem pela escola, pelos professores, né? Então ela começa a investir afeto, ela começa a perceber que ela tem que procurar a própria tribo delas, digamos assim. Ela vai ter que construir amizades, ela vai ter que buscar os amores, né? O amor. E fora de casa. E aí coincide com esse interesse que ela vai desenvolvendo pela escola, pela aprendizagem, né? Que a gente fala também sobre um estágio de interesse pela epistemologia, né? Pelo estudo, pelo conhecimento, né? Epistemológico. E tem o período genital, que começa na adolescência e segue pela vida adulta, né? Então a adolescência também é um período muito importante e quando é vivenciada de uma forma menos traumática, essa criança ela vai conseguir ser um jovem adulto e um adulto mais pleno, digamos assim. Então, o que é importante a gente perceber na psicanálise com crianças, né? É que uma criança, principalmente uma criança pequena, é como se ela não souber, é como se ela tivesse uma dificuldade nos processos de abreação. É como se ela tivesse apenas observando o mundo, né? A gente sabe que uma criança pequena ela é uma esponja, né? Ela apreende tudo que é dito a ela se banha de linguagem, pela linguagem que é falada para ela. E os pais, nesse momento, eles são muito importantes, eles têm que, o quanto eles têm que dar muito amor, oferecer muito amor para essa criança, né? E aquela história da mãe suficientemente boa, né, que é o que o Winnicott fala, né, que a mãe tem que ser suficientemente boa para ser continente para as ansiedades, as angústias dessa criança, porque uma criança pequena ela tem muita angústia. Mas ao mesmo tempo ela tem que faltar em alguns momentos, né? É por isso que é muito sutil essa coisa da mãe, a mãe suficientemente boa, não é aquela que dá tudo para a criança, mas aquela que dá na hora que ela precisa receber de fato, mas que ela também tem que faltar em alguns momentos. E essa criança pequena é como se ela estivesse observando a vida, mas ela não conseguisse abreagir, né? Então, muita coisa que é dita para a criança nesse período, ela vai levar pela vida inteira. Né? E o que é mais complicado é que se você diz para a sua criança que a criança é agitada, essa criança é muito agitada, essa criança não para, essa criança é um pestinha,
essa criança é isso, aquilo outro, uma criança de 3 anos, né? De um ano e meio, né? Quando já está caminhando, andando, né? 2 anos, até 3 anos, quando você fala que essa criança é uma pestinha, que essa criança não aprende, que essa criança é isso, aquilo outro, isso é, você está construindo essa autoestima dessa criança, né? Então, a gente tem que ter cuidado enquanto pais, mães, educadores, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para essa criança nesse período. Porque como é um período que ela não consegue reagir, então muito provavelmente ela vai acreditar isso e ela vai levar isso para o resto da vida. Que a gente chama de, na TCC também a gente chama de crenças nucleares, né? São crenças sobre si mesma, crenças sobre as pessoas e o mundo e crenças sobre o futuro. Então a criança pequena, quando chega em análise, ela vai muitas vezes ser beneficiada se a gente permitir que ela possa brincar. Então a criança pequena, ela precisa brincar, porque brincando ela vai completando, ela vai se tornando ativa nesse processo de constituição subjetiva, né? Então, se ela tem essa dificuldade de abreação, na brincadeira ela vai poder ser ativa no processo, né? Se ela, digamos, a criança pequena, a mãe leva ela na médica, leva ela no dentista, né? Digamos que é uma criança com 3 anos, né? A mãe leva na dentista, a criança já começou a desenvolver um medo de dentista. E aí, ela não queria estar ali, mas ela tem que ir, né? Ela não foi obrigada, entre aspas, porque era importante para ela. Quando ela volta para casa, ela vai brincar que ela é a dentista. Então, isso é um processo de elaboração do sofrimento, da dor, né? Então, a gente não deve desconsiderar a brincadeira. Então, a ludoterapia, que aí às vezes os pais dizem, mas essa criança, ludoterapia, que é a terapia do brincar. Muitas vezes a gente desconsidera, a gente acha que isso não é importante, que a brincadeira é uma bobagem, é uma besteira, mas ela não é. A ludoterapia é um processo sine qua non para o desenvolvimento de uma criança pequena, para a constituição subjetiva dessa criança, para que ela possa elaborar as coisas que acontecem com ela. A ludoterapia ela é muito importante, não é bobagem. E aí temos a crença no Édipo, né? Então, a crença no Édipo, a gente consegue perceber se é uma crença no Édipo, quando ela fala muito dos pais, né? Ela tem uma vinculação muito grande ou pela mãe, ou pelo pai, uma dificuldade, um conflito com outro pai, né? Então, nas brincadeiras, ela vai trazer muito desse conflito que ela vive em casa, né? Pode aparecer nos desenhos também, pode aparecer de repente no que ela fala para você, o analista, né? Então a gente tem que estar bem atento para perceber se essa criança, como está essa criança no Édipo, nesse desenvolvimento, nessa constituição, nesse período, né? Que coincide muito entre esse estádio, né? Consideraria esse estádio fálico aqui, né? Que é a criança no Édipo. E a criança pequena coincide muito com o estádio oral e o anal, né? E a criança na latência é justamente essa criança que já está na fase da educação, então ela quer aprender. Então, muitas vezes ela gosta de brincar, ela quer brincar com um analista de professor e aluna, ela fica perguntando coisas, pergunta muito, né? Ela já, às vezes, até contesta o que os pais dizem, né? É como se o que o professor diz fosse mais importante. Então, ela leva livros, ela tem interesse pelo conhecimento, né? Que é a criança na latência, que ela começa a ter interesse sobre outras pessoas, ela começa a acreditar mais nos professores, ela começa a acreditar muito no próprio analista, né? Então, às vezes, o que o analista fala, ela acredita muito mais do que o que o pai e a mãe falam, né? Então, se o pai e a mãe ele não entendem isso, então ele coloca todo aquele ciúme, toda aquela raiva que eles também têm, todo ser humano tem, né? E os pais, eles também têm, né? Eles não entendem que é um processo, né? Não quer dizer que a criança não goste deles, ela gosta sim. Só que é um processo em que vai ter confusão, em que vai ter muita ambivalência afetiva.
Então, a ambivalência afetiva, deixa eu botar aqui, é algo que já começa a se manifestar, a ambivalência afetiva, não sei se dá para ver daí, começa muito a se manifestar claramente na criança noética e na criança na latência também. E se os pais e os cuidadores, né, eles não conseguem entender esse processo, esse momento da vida da criança, eles vão frustrar, vão traumatizar bastante a criança também. Porque eles vão colocar toda aquela criança ferida que há dentro deles em jogo, nessa situação, nesse processo de constituição subjetiva dos filhos. Então, por isso que é muito importante que muitas neuroses do adulto foram neuroses infantis. E se tivessem sido escutadas, se essa criança ela não tivesse sido, digamos, se não fosse minimizada as emoções, o sofrimento da criança, talvez ela tivesse resolvido aquela questão na infância e tivesse se tornado um adulto sem a neurose, né? Porque a neurose do adulto, ela foi sempre uma neurose infantil não tratada. Então, a gente tem que observar, prestar atenção, né? Os pais, eles têm que dar mais atenção aos seus filhos. Não devemos trocar o tempo que a gente pode passar com eles por coisas que a gente pode dar, né? E, na verdade, não é quantidade de tempo, é a qualidade do tempo, né? Se você ceder pelo menos meia hora do seu dia para ficar com seu filho, para brincar com ele, né? Sem tecnologia, você e ele, né? Brincar mesmo. Sentar no chão, colocar brinquedos no chão e desenvolver as brincadeiras com eles, né? Isso é muito constitutivo, né? A brincadeira em casa com os pais, isso ajuda muito a criança a reduzir a ansiedade, a reduzir aquela sensação de medo, de angústia.